Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns tipos de mediunidade que eu conheço e alguns tipos de mediunidade que existem. E a gente vai falar um pouco também sobre dom espiritual, qual que é a diferença, você tem que estar no terreiro pra poder saber qual que é o meu tipo de mediunidade. Se a gente for entender a mediunidade enquanto modo de canalização mediado por espíritos que vêm de vários planos espirituais e que vão ter aí vibrações baixas, alguns vão ter alto, outros vão ter altíssimas, né? A gente pode interpretar que a partir disso todo mundo é médium, porque a gente vai ter aí em algum momento da nossa vida que a gente vai ser intuído ou que a gente vai sentir. Então, a partir desse contexto que eu trouxe pra vocês, todo mundo é médium, porque todo mundo sente. Tipo assim, você sente às vezes quando a pessoa tá mentindo pra você. Você sente, por exemplo, que tal pessoa já não tá mais legal pra tá ali junto com você, pra tá ali na sua vida mais. Você sente que talvez não era pra você ir pra aquele lugar, ou que talvez era pra você ter falado uma coisa pra aquela pessoa. Tudo isso é mediunidade. Só que, tipo assim, existem pessoas que vão tratar isso, que vão evoluir, né? Vão começar a trabalhar tanto isso dentro delas, que elas vão começar a perceber dentro do próprio interior. Então, tipo assim, eu tô indo num lugar, eu tô sentindo que não tá legal. Então a pessoa, ela para pra perceber que aquilo não tá legal e não vai. E tem gente que sente e vai do mesmo jeito, só que não percebe. Então, se a gente for parte desse contexto, todo mundo é médium. A mediunidade e o dom espiritual, eles andam um pouco diferentes, mas se a gente for olhar no contexto, assim, são coisas que a gente vai começando a evoluir com o tempo, assim, com o tempo que você vai tendo, né, você vai aumentando a sua idade, o tempo que você vai tendo mais experiência de vida, isso começa a evoluir e isso começa a se aproximar de você. Então não adianta querer fugir da sua mediunidade, porque em algum momento isso vai começar a aflorar e talvez você não vai entender as coisas. O dom espiritual é algo que você já aprendeu em outras vidas. Então, por exemplo, quem trabalha com tarô, eu conheço muita gente que, por exemplo, nunca foi em terreiro e joga muito bem tarô. Isso é um dom espiritual. Trabalhos com cristais, tem gente que trabalha com cristal, por exemplo, não é de religião nenhuma, gosta muito, né, desse tipo de coisa. Existe uma mediunidade de cura também, né, na qual a pessoa, ao encostar, ela consegue curar, né, benzimento. O reiki, não tanto, porque o reiki você precisa ter uma formação, mas se a gente for olhar mais ou menos o contexto, né, isso é algo, né, o dom espiritual é algo que você aprendeu, alguém te ensinou em outra vida, ou que você mesmo, né, buscou em outras vidas, e que isso vai te acompanhando, assim, de acordo com o que você vai tendo outras encarnações. E com o tempo, em algum momento da sua vida, isso vai aparecer pra você do nada, assim. Igual pra mim, apareceu o tarô. E do tarô, eu comecei a ter cristais. E dos cristais, eu comecei a fazer óleos essenciais, a me aproximar mais desse contexto de ervas. E hoje em dia, eu já gosto também desse negócio de benzimento, né? Então... eu considero tudo isso como um dom espiritual, mas se a gente for olhar hoje, né, na época na qual a gente está, né, na qual é uma época também influenciável, então, tipo, às vezes a gente vê ali na internet alguém, a pedra tal é bom pra você ter dinheiro. Querendo ou não, você vai se aproximar daquilo e você vai querer, vai começar a achar interessante. Não é todo mundo que acha interessante, mas nem sempre isso se torna um dom espiritual. Às vezes é algo mais influenciável que você acaba gostando, mas de alguma forma vocês percebem que isso chega pra gente em algum momento da nossa vida. Então fica aí a decidir você mesmo se isso é um dom espiritual ou não. Eu considero como um dom espiritual, que eu gosto bastante. E não é sempre que eu tô ali com aquilo. Tipo, tem momentos que eu tô muito afastado e tem momentos que eu tô muito próximo. Então, eu acho que é justamente por isso que eu considero isso enquanto um dom espiritual. Já a mediunidade, muitas das vezes ela vai ser um pouco necessário você estar em alguma religião para que aquilo seja aflorado ou para que aquilo seja entendido. Por exemplo, foi o meu caso, eu sempre passava mal, comecei a ver espírito. Se vocês for olhar nos meus outros vídeos, desde pequeno eu comecei a ver, né, espíritos, vultos, não sabia o que era. E provavelmente se eu não tivesse buscado, né, respostas para isso, eu seria uma pessoa louca, porque era só eu que via, né, até hoje sou eu que vejo, só que hoje eu consigo controlar a minha emoção. Às vezes eu vejo ali um vultinho e eu falo, gente, tá tudo bem, né? Normal, normal. Se a gente for olhar o contexto, né, do preto, que era macumbeiro, antes mesmo de ter a Umbanda,
Esses corpos eram corpos de pessoas que eram consideradas loucas, porque na maioria das vezes não se tinha um terreiro, não era todo lugar que tinha terreiro com facilidade, porque como eu já disse pra vocês, a macumba em si, em qualquer contexto de qualquer estado, era muito perseguido, principalmente em Minas Gerais. Minas Gerais tem muito esse contexto católico, então assim, com certeza isso era muito perseguido. Então essas pessoas eram consideradas como loucas, muitas iam parar em hospícios, eram torturadas. Se a gente for olhar o contexto também da ditadura, muitas pessoas pretas sumiram durante essa época, né, iam parar em hospícios, pelo que se tem em pesquisas. Eu não consegui achar uma pesquisa específica que falava sobre isso, mas eu lembro uma vez que eu li, se eu não me engano, acho que foi em algum jornal que falava sobre esse sumiço de pessoas pretas nessa época, assim, muito em específico, de pessoas que eram LGBTQIA+, pessoas que não eram católicas, porque isso, dentro da lei da vadiagem, era considerado algo errado. Então, por exemplo, quem vivia só de religião, né, enfim, faz amarração, faz esse tipo de trabalho, na maioria das vezes ela acabava sendo presa, porque não era considerado um tipo de trabalho, não era um trabalho de carteira assinada. Nessa época a gente vai ver muitas mães que fechavam o corpo dos filhos, né? Então privava daquela mediunidade, porque não tinha um lugar para cuidar. Muitas das vezes tinha essa questão do preconceito também, por exemplo, quem era de candomblé. Como que era para essas pessoas que eram de candomblé, sei lá, na década de 90, ir pra escola todo de branco, careca, né, virar no santo, imagina virar no santo dentro da escola, ser visto enquanto uma pessoa doida. Quantas pessoas que eu já conheço que já não contou histórias, que passou mal mesmo, assim, por conta de mediunidade, e essas pessoas acabam ficando nesse espaço de ser uma pessoa doida, porque ela não trata essa mediunidade, entendeu? Já vi vários contextos, principalmente voltados ao candomblé, dessas pessoas que, né, muitas das vezes tinham que ir de branco, às vezes. Hoje em dia mesmo, essas pessoas muitas das vezes são privadas até de entrar na própria escola, até hoje. Então, esse local do médium, enquanto uma pessoa preta, sempre foi muito marginalizado. A mãe Best de Oxum, ela fala muito sobre esse contexto, enquanto uma pessoa que também reivindica os direitos, né, dentro dos terreiros e fora também, como é importante esses corpos terem direitos fora do terreiro. Eu acho isso muito importante. E também tem um outro contexto, que aí depois desse período, dessa privatização desses terreiros, tem que ser muito escondido, né? Começa a surgir os terreiros de Umbanda, e esses corpos dessas pessoas que tinham um corpo fechado começam a frequentar os terreiros, e essas pessoas começam a passar mal na consulência, sem saber que eram médiums, né, de incorporação, médiums, sei lá, de Cambone. E essas pessoas começam a passar muito mal dentro desse terreiro. Quem aqui já assistiu aqueles vídeos que tem, né, na época de 1980, quando já tinha a tenda de Zélio, né, algumas outras tendas, vai ver isso muito nítido, assim, as pessoas, começou a sessão, as pessoas começavam a passar mal. Isso era muito normal, as pessoas passarem mal na consulência, assim. Não é por falta de doutrina, é porque isso acontecia mesmo, porque as pessoas eram médias, elas não sabiam. Simplesmente elas iam lá para conhecer, porque elas não se identificavam com outras religiões. Quando chegava lá, a pessoa simplesmente passava mal, incorporava, e ela acabava entrando pro terreiro. Igual no candomblé, tinha gente que às vezes, até hoje, tem gente que vai, às vezes, pra conhecer e simplesmente bola no santo, né, enfim. E é um contexto que é muito diferente, por exemplo, do espiritismo, porque o espiritismo nunca foi privado de estar dentro do contexto brasileiro. Por exemplo, o Zélio mesmo, ele só descobriu que ele era médium, porque um dia ele simplesmente foi na mesa branca e simplesmente começou a passar mal, incorporou, né, enfim, incorporou um espírito de indígena. E aí tem todo aquele contexto que eu já contei, mas que era uma pessoa que, tipo assim, quando ele começou a ter essas manifestações, ele foi para um psiquiatra, foi para um padre, né, para ser exorcizado. Então a gente fica começando a ver como é o corpo do médium, como que o corpo do médium é visto, né? Como que é essa pessoa, por exemplo, que tá falando que tá vendo um morto na frente dela, ou que ela tá vendo, sei lá, o seu pai que morreu, ou a sua avó que morreu, né, que morreu, sei lá, 15 anos, eu tô vendo sua avó agora. Então como que é esse local dessa pessoa que é vista como doida? A partir desses contextos, eu anotei aqui alguns tipos de mediunidade, e aí depois eu vou falar de alguns tipos de médiums também que tem dentro dos terreiros. Eu não vou poder falar pra vocês assim, porque na igreja é assim, que eu não tenho tanto conhecimento, mas existem alguns tipos de mediunidade que a gente não conhece, mas que a gente tem e não sabe. A mediunidade de audição. Esse tipo de mediunidade é um tipo de mediunidade que eu acho que a maioria dos médiuns de incorporação tem,
Que é, tipo assim, depois que você termina ali aquela sessão, você escuta as entidades conversando com você. E muitas pessoas que têm esse tipo de mediunidade, elas escutam assim, quando, vamos supor, eu não participo de nada, nenhuma religião. Simplesmente você tá em casa e você começa a ouvir as pessoas te chamar. Tipo, alguém da sua casa te chama, você chega lá na pessoa e fala, você me chamou? Aí a pessoa fala que não. Muitas pessoas que têm esse tipo de mediunidade escuta isso. Tipo, às vezes a pessoa tá chamando e não tá. Você tá escutando só a pessoa te chamar. Isso é um tipo de mediunidade de audição. Pode indicar que seja, mas também pode ser loucura da sua cabeça. Mediunidade sensitiva. A mediunidade sensitiva, ela vem tanto de você sentir presenças de espíritos, então você vai sentir ali aquela coisa ruim, uma coisa muito boa. Mas também pode ser aquilo que eu já falei, de você, não vai naquele lugar, essa pessoa aqui eu não gostei, não. Aquele fulano, eu acho melhor você não entrar nesse trabalho. Isso também é um tipo de mediunidade que muitas pessoas não sabem que tem, mas é uma mediunidade. Por isso que eu falo que todo mundo é médium. Mediunidade de vidência. Gente, eu tenho essa mediunidade, mas não sei se ela é tão aflorada hoje. Mas quando eu era pequeno, eu sonhava, assim, tipo, com as coisas e depois acontecia. Isso também é um indício de mediunidade de vidência. Não é todo mundo que tem esse tipo de mediunidade, mas também tem pessoas que é tipo assim, é igual as visões da Raven, tipo, às vezes vem um flash assim, ó, e a pessoa simplesmente fala e acontece, tipo assim, ó, você vai sair com essa pessoa não é uma pessoa legal, e do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora e ela vai te trair, acontece do mesmo jeito. Tem gente que é desse jeito. Eu não sei se eu tenho essa mediunidade, mas já aconteceu comigo isso, por isso que eu usei como exemplo de eu falar pra pessoa e depois acontecer tudo que eu falei. E essa também da vidência entra também nessa questão de você ver espíritos, então, tipo, você vê às vezes uma aura da pessoa, depende muito do médium, né? Tem gente que vê áurea, tem gente que vê áurea e espírito, tem gente que vê só espírito. Eu vejo flashes, então tipo assim, às vezes eu vejo ali um espírito na pessoa, às vezes eu vejo no olho da pessoa, eu consigo ver às vezes algumas coisas, não é quando eu quero, é quando simplesmente aparece e aí eu consigo ver. Eu não sei por que isso acontece, mas simplesmente não é quando eu quero. Às vezes eu tô num lugar, eu tô conversando com a pessoa, eu vejo que ela tá estranha. E a mediunidade de cura, né? Eu acho que o benzimento é um dos grandes exemplos que a gente pode usar enquanto mediunidade de cura. Muitas das vezes, pessoas aí que têm esse trabalho com a mão também. Então, por exemplo, o tarô também é uma mediunidade de cura, porque você está utilizando a sua mão, né? Existem várias práticas que falam desse chakra da mão, desse contato com a mão. Então, tudo que envolve a mão, eu acho que entra enquanto uma mediunidade de cura. Então, você trabalhar, por exemplo, com bruxaria natural é uma mediunidade de cura. Você trabalhar, por exemplo, com cristais para dar um passe em alguém, fazer cura, né? Tem gente aí que dá passe nos outros e nem sabe, né? Tem essa questão também inconsciente que acontece, mas eu tô falando para pessoas que, né, têm aí esse contato com a espiritualidade, mas não sabem ainda o que tá acontecendo. Também existe a mediunidade de cheiro. Tem pessoas que sentem, tipo, cheiro, por exemplo, o cheiro de pombogira. Eu já senti cheiro de pombogira, eu já senti já. É um cheiro muito de... Eu não sei explicar, gente. É como se fosse um cheiro de piteira, com rosa e com perfume. É um cheiro muito gostoso, é um cheiro muito específico. E dentro desse contexto, eu conheço alguns tipos de mediunidade, né? Alguns tipos de médiuns, na verdade, que tem dentro do terreiro. O principal, assim, que eu mais conheço, que é um termo utilizado, que é os médiuns para-raio. Que são médiuns aí que eles vão ter mais facilidade de incorporar. São médiuns que geralmente são médiuns de berço, então eles têm muita... Desde pequena eles já vivenciam experiências aí com espíritos, nem todos, né? Alguns depois que vão descobrir que tinham esse contato com a espiritualidade, mas não sabia que era a espiritualidade. São pessoas que têm muita facilidade de incorporar em tudo que chamar ali, gente, esse médium ele vai incorporar. E muitas das vezes ele tem mais de um ali na linha. Então, tipo assim, vai chamar cigano. Às vezes a pessoa vai vir o cigano e a cigana pra trabalhar. E tem pessoas que já não têm essa mediunidade, tem pessoas que às vezes trabalham só com um. Muita gente fala que isso também é sobre a questão de tipo assim, porque karma. Eu não acho que seja, eu acho que é um dom espiritual que a pessoa tem mais facilidade e eu acho isso lindo, mas, né, tem várias questões que a gente precisa falar depois.
E tem um médium eclipse, eu não sabia que existia esse tipo de médium, né? Que é um médium que ele é um médium de incorporação, mas ele tá passando por um processo de insegurança, ele tá passando por vários processos de entendimento dessa mediunidade. Ele tem uma grande dificuldade de incorporar, e aí vai ter momentos que ele vai incorporar, vai ter momentos que ele vai, tipo, só cambonar. Mas ele é um médium de incorporação que ele tá passando por um caminho até ele entender esse processo de incorporar. Então, muitas das vezes, esses médiums de plexo solar, de plexo eclipse, são pessoas que às vezes estão vibrando no sol, às vezes estão vibrando na lua, a gente não sabe muito bem como que aquela pessoa tá, porque simplesmente ela tá muito boa, depois ela tá muito mal, e aí nesse período que ela tá muito mal, ela não consegue incorporar. Isso bloqueia a incorporação dela. Então, é um caminho que algumas pessoas têm. Tem pessoas que têm muita dificuldade em incorporar a direita, tem gente que tem muita dificuldade em incorporar a esquerda. Eu tive muita dificuldade em incorporar a esquerda, mas isso foi um processo que, pra mim, eu consegui passar por ele com mais facilidade. E, enfim, gente, é muito diferente da gente falar de candomblé e falar de umbanda, porque no candomblé, tipo assim, se você for EQED, você vai ser EQED pra sempre, então você vai cambonar sempre. Se você for médio de incorporação, você é médio de incorporação, você não tem esse trem de cambonar. Ou vai virar ou vai virar, entendeu? Tem isso, né? Se você for atabaqueiro, né, o Ogã, você é só Ogã. Na umbanda já é um pouco diferente, já as coisas já são um pouco mais tratadas de outras maneiras. Esse foi alguns tipos de mediunidade que eu conheço. Se vocês conhecem, comenta aqui. Se vocês conhecem alguém que já foi parar num hospício, ou se vocês já tiveram alguma experiência comparado ao que eu comentei aqui, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber sobre as experiências de vocês. E é isso, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, depois de tanto hablar, eu vou beber um pouquinho de água. E é isso. Tchau, tchau.